Bom dia, gente. Sejam bem-vindos ao último dia de palestras da Market Week. Eu sou Ana Beatriz e vou ser a apresentadora dessa palestra. Começando com um recadinho apenas hoje. A professora Lisete está passando a lista de presença, então procurem o Pedro Metzger, que é o monitor dessa matéria. Cadê o Pedro? Ali atrás o Pedro. Procurem aquele homem, para vocês não ficarem com falta na matéria dela. Agora vamos falar de coisa boa. Com vocês, a palestra da Fúria. Victor Frescarelli, sobe aqui para falar um pouquinho sobre relações públicas. O microfone, tá? Oi, gente. Bom dia. Obrigado pela recepção calorosa. Obrigado à organização pelo convite. É uma honra estar aqui. Espero que vocês curtam bastante a palestra. Antes de começar, eu queria perguntar quem aqui já conhece eSports, já conhece a Fúria? Olha, que legal. Beleza. Não, eu já dei palestras em que eu falei assim, e aí, quem conhece eSports? Quem sabe o que eu estou falando quando eu falo de Fúria? E, 4 pessoas levantaram a mão. Então, legal, pô, é uma galera que já vou falar de uma linguagem mais avançada de eSports, então. E se você, bom, aí pergunta pro amigo, aí fala assim, o que ele está falando aí? Aí você desenrola. Para passar, eu passo aqui, né? Boa. Vamos lá. Quem sou eu? Eu me formei em Relações Públicas pela Unesp, o meu MBA em Marketing aqui pela USP. 8 anos no mercado de games, não essencialmente no mercado de esportes, isso é uma coisa importante de se dizer, né? Esportes é cerca de 10% aí do mercado de games, que aí você vai ver aqueles números incríveis, né? Que o mercado de games já superou o mercado de audiovisual, de cinema, em termos de faturamento e de movimentação de dinheiro, mas que a parte de eSports, né, que é a parte competitiva, ainda é uma parte, 10% disso. Quando eu estava fazendo Relações Públicas, quando eu entrei, né, no curso da Unesp de Relações Públicas, peraí, vou tirar a minha blusa aqui, que a camisa não, ficaria meio esquisito. Eu queria, na verdade, trabalhar com futebol, né? Meu sonho era ser o Relações Públicas do Palmeiras. Apesar de se eu for traçar um paralelo, assim, eu diria que a Fúria é meio que o Corinthians dos esportes, assim, né? Eu diria... eu agradei todo mundo agora, né? Relações Públicas. E aí, eu queria trabalhar porque eu sempre gostei muito de competição, gostei de alto desempenho, esse tipo de coisa. Aí eu fui estudar marketing esportivo e tal, me desiludi um pouco com o mundo do futebol, né? Você acaba vendo bastante coisa que não é legal, algumas coisas que eticamente são questionáveis. Eu falei assim, eu não quero mais trabalhar com futebol, não. Aí eu desisti, falei, vou trabalhar com games. E quando eu terminei a faculdade em 2012, logo em 2013, junto com alguns amigos, eu fundei um site chamado Player 2, que foi um site que fez um certo sucesso ali em 2014, mais ou menos. E foi a minha porta de entrada nos games. Foi quando isso já faz bastante tempo, foi quando eu comecei a spamar o meu currículo para qualquer lugar fora que me chamasse, porque eu queria trabalhar fora, não importava onde. E uma empresa de games, né, uma loja de games chamada Kinguin, lá na Polônia, me chamou. E foi lá que eu tive a minha primeira introdução nos esportes. Quando eu estava no Kinguin, eu estava na parte administrativa. Eu fui 2 vezes para a Polônia, né? Na primeira, eu cheguei lá no Kinguin, eu era do suporte técnico. Eles gostaram de mim, mas eu morava numa cidade que chamava Koszalin, detestava lá, e aí eu queria voltar para o Brasil. Aí eles falaram assim, você quer ficar aqui? Eu falei assim, não, nem ferrando, eu vou voltar para o Brasil. Eu voltei para o Brasil, aí depois de 1 ano e meio, eles falaram assim, a gente vai abrir em Varsóvia. Você não está afim de vir? Eu falei, Varsóvia até pode ser, o salário é legal? O salário é legal, eu fui para lá. Aí eu já trabalhava no administrativo, até que o Kinguin resolveu fazer um time de League of Legends, né? E eles falaram assim, Vitor, a gente precisa de alguém para cobrir buraco lá. Aí eu falei assim, não, eu não quero. Né? Aí eles, não, você não está entendendo, você vai, a gente não está te dando opção, você vai ser obrigado a ir lá. E eu fui lá todo emburrado, que droga, League of Legends, eu não queria fazer parte desse negócio, né? E quando eu entrei lá, eu conversei com o Hat, né, o coach para os mais nerds de League of Legends, ele foi bicampeão da Liga Turca. E aí eu comecei a curtir, eu falei assim, é legal. Aí eu
consegui unir duas paixões minhas, que são a parte da competição, que eu falei para vocês, que eu queria trabalhar desde o começo, e a parte de games. E aí são os esportes, porque nada mais são do que competitivo de games, né? De alguns jogos especificamente, que são feitos e têm essa estrutura mais competitiva. A parte da Polônia foi muito importante, porque foi lá no Kinguin que eu tive contato com, por exemplo, a galera do eSports Observer, que depois de um tempo lá na Polônia, que aí não é uma questão de carreira mesmo, aí foi uma questão, porque tipo, a minha carreira foi muito desenvolvida lá na Polônia, mas é uma questão de muito frio e, sei lá, muito longe de todo mundo que eu conheci. Toda vez que eu via meus pais, eles estavam um ano mais velhos. Isso pega. Aí eu resolvi, falei assim, velho, vou voltar pro Brasil. Sou muito grato à Polônia, mas eu queria morar aqui. E quando eu estava aqui, eu fui trabalhar na parte... Eu falei assim, eu não preciso estar necessariamente na parte de games ou de esportes, mas eu queria morar em São Paulo, especificamente em São Paulo. E aí eu fui trabalhar em empresa de RH, não vou ficar desdobrando muito assim, mas foi um momento que eu detestei da minha carreira, assim, que eu falei assim, eu vou virar ator, tá ligado? Eu desisto de marketing, de relações públicas, eu comecei, tirei DRT, velho, eu tenho DRT de ator, tá ligado? E aí mas ainda bem que, nossa, não posso falar que ainda bem que chegou a pandemia, mas chegou a pandemia, eu fui demitido. Da empresa que eu estava e eu mandei um e-mail lá para a galera do Esportes Observer. Vocês não querem um cara para cobrir o mundo dos esportes aqui do Brasil? E na pandemia, né, primeiro que eu não sei se eu teria coragem de me demitir se eu não fosse demitido. Segundo que a pandemia trouxe todo mundo dentro de casa, e onde que estavam as competições? Onde que estava a grande massa da internet? Foi nos esportes. Então, estava num momento de crescimento absurdo assim, dos esportes. E aí eu entrei na equipe do Esports Observer, né, que era parte do Sports Business Journal, hoje é só Sports Business Journal. E durante esses 2 anos aí que eu estive lá, 2020 e 2021, a gente foi a equipe vencedora do Sports Awards, que é tipo o Oscar dos esportes, por 2 anos consecutivos como o melhor site de cobertura de esportes do mundo. Isso foi um baita boost na minha carreira, uma baita consolidação. E aí depois que virou Sports Business Journal, eu estava um pouco insatisfeito lá dentro e mudei para o Sports Insider, onde eu fiquei até janeiro desse ano, quando eu me mudei para a Fúria. Tá? Eu gosto muito de falar com a galera de faculdade, porque desde que eu me formei em 2012, eu tenho 32 anos, eu me ferrei até uns 29 anos aí, então se prepara, velho. Tem até um momento aí para ficar arrastando a cabeça no asfalto até alguma coisa dar certo. Né, eu falo que a minha vida foi ficar legal só aos 29, assim, que foi depois dos prêmios ali do Sports Awards, que eu falei assim, não, peraí, agora eu não tô, agora estamos aqui estamos consolidados no mercado, né? Tipo, agora tem uma carreira internacional, todo mundo, se eu for lá na galera de esportes da Alemanha e falar de Vitor Frascarelli, eles vão saber, tá, é o cara do Sports Observer, do Sports Insider, eles sabem, agora é o cara da Fúria. Mas isso demorou, sabe? E nesse meio tempo, né, a gente vai tendo várias lições que chegam... Eu digo assim, que eu cheguei na Fúria no momento certo da minha carreira, com as experiências que eu tinha e com o estudo que eu tive do mercado de esportes. E aí, uma coisa que a gente pensa quando a gente fala de esportes é que a gente precisa contar histórias. Uma coisa muito importante quando você trabalha com competição é que você não pode depender do resultado do seu time para você desenvolver a sua empresa, desenvolver a sua organização ou se conectar com o seu público. Se você ficar esperando você ganhar título, que é uma baita armadilha para várias organizações de esportes e para a gente que trabalha com competição, fala assim, não, a gente precisa de um título para ser relevante ou alguma coisa do tipo. Um exemplo interessante é a Loud. A Loud foi fundada em 2019, se eu não me engano, e o primeiro título deles foi em 2022. Mas a Loud já era gigante. Todo mundo sabe que eu estou falando de Loud, né? Porque a galera levantou a mão aí. A Loud já era gigante em 2022. Por quê? Porque eles criaram comunidade. Eles souberam trabalhar essa comunidade
E apesar de não ganhar título, inclusive a galera zoava que é a inimiga dos títulos, né? Chegou muito forte e quando ganhou um título em 2022, já não era necessário para ela ser relevante. Mas relevância competitiva é o que dá uma coroada em todo o trabalho. O importante é que, enquanto não ganhava, eles fizeram um bom trabalho de comunicação, eles fizeram um trabalho de conexão com a comunidade. E isso tudo passa pelas histórias que a gente fala. Então, o que a gente quer quando a gente fala de Fúria, por exemplo, né? A gente tem a nossa relevância competitiva, apesar de a gente estar numa fase terrível aí, em 2023, mas a gente conta a nossa história sempre se pautando no movimento sociocultural que a gente é e que a gente busca ser todos os dias, né? Então, na parte de relações públicas, como que eu tenho a minha contribuição para essa história da Fúria? Tendo pessoas autênticas quando a gente dá entrevista, não aquela coisa engessada que muitas vezes tem, foi um bom jogo, mas a gente tem que pensar no próximo, ter pé no chão, sabe? Não, vamos falar de sentimentos, né? Fúria é um sentimento, né? A palavra fúria, o nosso nome representa um sentimento. Então, eu meio que abraço o caos das emoções que a gente causa. Sobre emoção, quando um jogador está emocionado, é claro que eu tenho algumas indicações para eles. Quando você for falar mal ou farpar, né, que é cutucar um rival seu, tem algumas regras que eu coloco para eles. Tipo, o cara, ele é ruim, ele não é mau caráter. Porque se você chamar de mau caráter, aí entra no âmbito pessoal. Então tem algumas indicações dessa aí. Ou outra, se você for farpar, farpa com elegância. O cara já está sendo massacrado pela comunidade? Parça, não é você que vai ter que ir lá farpar. Outra coisa, não perca a sua... Não perder a linha, né? Porque, por exemplo, quando você vai no Twitter e farpa alguém, ou alguém te farpou, e você vai lá e responde a farpa dele, tudo bem, faz parte, se for farpado, foi responder. Se o cara que farpou responder a sua resposta, ele já perdeu a linha. Se você responder a resposta do cara que respondeu a sua resposta, nossa, aí acabou. Aí você perdeu a linha, já virou uma discussão. Para quem acompanha o cenário de LoL, e isso aconteceu recentemente, né, que está gravando, eu não vou falar exatamente. Se não estivesse gravando, eu ia falar os nomes aqui. Já ia chutar o balde aqui. Mas aconteceu recentemente. Se você pesquisar 5 minutos, você encontra aí quem que brigou recentemente no Twitter. Aí. Mas, então, tem algumas regras que a gente coloca. Assim, o importante é que essas pessoas autênticas façam essa conexão com a emoção, essa conexão emocional com o grupo, o nosso público. Quando a gente fala de emoção, a gente fala sobre a irracionalidade de ser. Vamos lá, eu sou palmeirense. Eu gasto dinheiro com o Palmeiras, eu compro camisa do Palmeiras, eu compro ingresso para ir ver o Palmeiras. O Palmeiras não me paga nada, né? Tanto que quando eu comecei a trabalhar com a Fúria, a minha paixão no Palmeiras deu uma boa arrefecida, assim, porque, cara, Fúria, se o Palmeiras perdesse de 5-0 o Deportivo Pereira na quarta-feira e fosse desclassificado da Libertadores, na quinta-feira eu ia acordar e meu trabalho ia estar normal. Tá? Mas quando a Fúria perde o 5x2, o 13-13, depois de ter buscado o empate em rounds no CS, eu sei que eu vou entrar no Twitter e ler um monte de coisa. Aí você vê onde que tá... Cara, é aqui que eu trabalho... Desculpe pelos palavrões que vão escapar. É aqui que eu trabalho e é aqui que eu vou... Que realmente essas coisas importam para mim, né, a emoção. Para o torcedor, para o Palmeiras, por exemplo, eu ia ficar muito frustrado se a gente perdesse de 5-0 e fosse do Deportivo Pereira e se fosse desclassificado da Libertadores. Mas isso não ia mudar nada na minha vida. Então, o que uma organização, o que um time entrega para o seu torcedor? Emoção. Não tem jeito. Você entrega a identificação, pertencimento a um grupo, esse tipo de coisa. E quando você... E essa felicidade, a mesma felicidade, o mesmo espectro de emoção que faz alguém estar muito feliz quando você está ganhando, é o que faz ela estar muito brava quando você perde, ou muito frustrada. E aí acontece de hate, acontece de as pessoas
falarem muito mal de jogador, e a gente tenta preparar o jogador para isso. A gente tenta educar a nossa torcida para que cobre, mas que não passe de uma certa linha ali criminosa ou algo do tipo, ou, ou de alguns lugares que eu não quero nem entrar aqui. Mas a pior coisa que pode acontecer para uma organização, para um time que trabalha com emoção, é a indiferença. Claro que eu prefiro que todo mundo ame a Fúria. Mas eu prefiro que, se você não amar a Fúria, que você odeie a Fúria, do que você fale assim, a Fúria nem fede nem cheira, não tenho nenhum sentimento sobre ela. Porque aí a gente não está fazendo nosso trabalho. Isso é verdade quando eu estou falando de marketing de esportes, marketing esportivo. O Palmeiras não teria o tamanho que tem se não existisse o Corinthians e o São Paulo. O Corinthians não tem o tamanho que tem se não existisse seus rivais. O São Paulo não teria o tamanho que tem se não tivesse essas rivalidades que fomentassem as histórias que são contadas quando tem um Corinthians e São Paulo em campo, quando tem uma final de Paulistão, Palmeiras e Corinthians, quando tem um choque rei, Palmeiras e São Paulo. Então, a Fúria não joga sozinha. A gente precisa ter os nossos rivais. A Fúria não vai jogar contra a Fúria. A Fúria vai jogar contra a Loud. Então, quando o torcedor da Loud tiver pistola com a gente, porque ele é torcedor da Loud, é bom. Quer dizer que a gente tá gerando uma história, a gente está gerando uma interação, um engajamento. Isso não é verdade tanto assim fora do marketing esportivo, porque quando você fala assim, sei lá, da moça da Blindex aqui, se alguém falasse assim, nossa, eu odeio a Blindex, né? Tipo, mas por quê? Como isso pode ser bom para a marca, né? Para o produto, para a venda do produto? Nos esportes e na competição em geral, é até bom, não, eu odeio o Corinthians, ou algo do tipo, porque quer dizer, esse time está engajando, ele está causando uma emoção. Então, não necessariamente alguém odiar a nossa organização é ruim. Né? É parte do jogo, é parte do ecossistema. Então, eu fico feliz também que quando a gente tem um ecossistema forte, quando a gente tem organizações grandes, como a Los Grandes, como o Fluxo, surgindo, porque isso aumenta o potencial da gente criar as histórias aqui dentro, da gente criar as comunidades. Nem todo mundo vai se identificar com a Fúria, apesar de que todo mundo deveria se identificar com a Fúria, que é a melhor organização de todas. Mas as que não se identificam com ela podem se identificar com a Loud e fomentar esse mercado, porque esse é um mercado que se faz com concorrentes. É muito melhor numa empresa tradicional quando você é a única opção do mercado. Você tem um monopólio, você vende pra caramba, mas quando você está competindo, você precisa competir com alguém, e você precisa de gente forte. Porque se você ficar só dando porrada num cenário fraco, isso não vai ser interessante, vai perder. Então, quando a gente fala de esporte, a gente fala de comunidade mesmo, de comunidade em geral. E que a gente começa a trabalhar de um jeito um pouco mais caótico, que é trabalhando com emoções e trabalhando com a aceitação de que nem todo mundo vai gostar da gente, velho. A gente quer ganhar torcedor, a gente quer que as pessoas se identifiquem com a Fúria, mas isso não vai ser sempre possível. E e mesmo as pessoas que gostam da gente, a gente vai conseguir agradar o tempo todo, porque não dá para ganhar todas. E um dia você vai frustrar, e a frustração faz parte disso. A frustração faz parte da construção para a catarse de quando a gente ganhar. Eu sei que um dia a gente vai ganhar um Major de Counter-Strike. E no dia que isso acontecer, parceiro, eu não gostei dessa risada, hein? Eu marquei sua cara aqui. Você é fura, pô, é nóis. Um dia a gente vai ganhar um Major. E o dia que isso acontecer, bicho, esse dia vai ser bom. Esse dia vai ser... tudo isso faz parte... É que nem eu... Pensa você, corintiano aí... É que eu não sei que idade que você tinha em 2012. Mas os corintianos que eu conheço, velho, em 2012 foi uma coisa, assim, surreal. E isso tudo... E foram 100 anos tomando pau na Libertadores e perdendo pro Palmeiras nos pênaltis para chegar nesse momento. É importante. Essa catarse, essa emoção extrema, né? Essa síncope que a gente consegue só buscar através da competição. Vamos lá, vamos ler o que eu escrevi aqui, que eu não lembro mais.
Lembrei de uma outra coisa. Quando eu falo de caos, tem uma coisa muito importante que eu não sei como é que é o curso de marketing aqui, mas na minha faculdade eu tinha uma grande impressão de que a gente tinha que ter tudo sob controle o tempo todo. A gente via uns cases de coisas que deram errado e a gente falava assim, nossa, como que isso aconteceu, né? Como que deixaram essa falta de planejamento ou alguma coisa do tipo. E a gente acha que a gente vai sair da faculdade e salvar o mercado com a nossa competência, né? Entrar nesse meio de um monte de incompetente, porque a gente é o salvador do mercado. Às vezes tem essa impressão. Mas uma coisa que eu posso garantir para vocês é que tentar ter tudo sob controle o tempo todo só vai deixar vocês malucos, tá? Isso custa, igual eu falei que a experiência traz algumas coisas, quando alguma coisa dava errado, nossa, como é que eu não previ isso? Não dava para prever que, por exemplo, vai cair um poste, né, da galera aqui que teve a festa do blackout ontem, eu fiquei sabendo. E aí, isso tem coisas que não estão sob nosso controle, que a gente precisa ter essa ciência, né? E que, em relações públicas, pelo menos, eu sempre busco a oportunidade dentro de alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, se alguém tem uma fala, sei lá, racista, homofóbica, machista, xenofóbica, etc, 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 aí é muito difícil. Aí é um lugar que a gente entra que é difícil de trabalhar qualquer coisa, a não ser uma retratação, porque ali a gente entra em questões sociais que são muito mais importantes do que qualquer outra coisa, do que qualquer competição, por exemplo. Mas, se alguém, de repente, falou alguma besteira numa entrevista, a gente consegue pegar isso aqui, vamos puxar a pauta disso e tentar trabalhar como que como que a gente pode fazer isso repercutir, a gente consegue puxar uma pauta, uma nova discussão a partir disso. Isso aconteceu recentemente com, se eu não me engano, o Yuri, ele falou uma frase numa entrevista para o Gaules, depois de uma derrota num Major, que falou assim, sair 0-3 no Major não é o fim do mundo. E aí pegaram, a entrevista dele foi bem voltada assim gente, calma, a gente ainda está vivo, a gente ainda vai voltar, a gente vai ter que se reerguer. E isso pegou meio mal, porque teve algumas matérias que parecia que ele estava relativizando a derrota e não estava respeitando a dor do torcedor. Aí que eu falei assim, mano, vamos pegar isso aqui, Yuri, você vai dar uma nova entrevista para um outro portal, e aqui a gente combinou, para ele explicar melhor o que era isso aí, que é mano, não pode ser o fim do mundo. A gente trabalha com isso. A Fúria ainda existe, o time ainda existe. Eu ainda sou jogador profissional. E isso aqui não é o fim do mundo. Tomar 0-3, cara, em esportes, em competição, derrota é o padrão. Vitória é o como é que é? O extraordinário. Você vai perder muito mais do que você ganhar. Todos os CBLOL vão entrar 10 times e só um vai ser campeão. E aí eu vejo assim, sei lá, no split passado, a Los Grandes pegou um 3º lugar. Claro que tem a expectativa por causa de investimento, algo do tipo, mas se você pegar um 3º lugar, ou a Pen Gaming, que já pegou, tá indo aí na 3ª final seguida, ou é a 4ª final seguida, não me lembro agora. Mas ela perdeu as 2 últimas finais. E aí, é um fracasso toda vez? Claro, para jogador, para quem trabalha com competição, ou é 1 ou é 0, ou você ganhou ou você perdeu. Mas, se você não percebe que no esporte, na competição de qualquer tipo, você vai perder muito mais do que ganhar, e é nas derrotas que você vai construindo a sua história, aí você está ferrado. Porque se você ficar na dependência de ganhar, é melhor você nem trabalhar com competição, velho. Porque é a única profissão em que o seu par, a função dele é acabar com o seu trabalho. A função dele é vencer você. E a sua função é acabar com o trabalho dele. Então, é importante ter isso em mente, né? Então é isso. Abraça o caos, não tenta controlar tudo e
busca a oportunidade onde aparece. Eu vou lembrar alguns outros exemplos aí de oportunidade que a gente aproveitou, né, de assuntos que estavam em alta. A gente falou assim, não, aqui é um momento para a gente botar isso, sabe? Para a gente falar isso. Por exemplo, o aniversário da Fúria. A Fúria é a organização da América Latina que mais faturou em premiações de esportes. E aí, aproveitamos o aniversário para falar isso. A gente tá... Quem acompanha esporte sabe que a Fúria está numa fase bem ruim, assim, sabe? Tipo, a gente, em várias frentes, vários esportes. Mas que a gente ainda é essa organização. E aí, às vezes, a gente botar uma pauta dessa para fora, assim, tipo, não, peraí. A gente está numa fase ruim, mas a gente ainda é a organização mais vencedora em termos de premiação da América Latina. A torcida ia falar assim, vai tomar... Né, tá ligado? Tipo, pô, o que eu tenho a ver com isso? Está perdendo aí, está perdendo as coisas. Mas, quando a gente aproveita e fala assim, vamos guardar isso aqui, e no aniversário a gente... Fúria completa 6 anos e é a organização mais vencedora, que mais faturou em premiação de esportes. Aí já tem uma oportunidade que a gente... Apesar da má fase, parabéns, Fúrias, pelos seus 6 anos e olha que história legal. Porque quando você faz aniversário é hora de olhar para a sua história. Aí é uma oportunidade de a gente falar isso. E aí dá aquela arrefecida. Tá bom, a gente perdeu aqui, mas tá bom, a gente ainda é a melhor da América Latina. Legal. E aí, quando tudo a gente fala de pessoas autênticas, de contar essas histórias, a gente aumenta a nossa presença de mídia. Tem uma coisa muito importante em relações públicas, que é a gente conseguir integrar as relações públicas aos resultados diretos para uma organização. Muitas vezes a gente fica preocupado só em relações públicas, eu estou falando especificamente, tá? Eu sei que vocês estão num setor muito mais amplo, mas no número de matérias que a gente conseguiu, ou quanto a gente conseguiu aparecer em veículos não endêmicos ou alguma coisa do tipo assim. Mas quando a gente vai integrar esse valor, como a gente vai usar esse valor, por exemplo, para entregar valor para nossos patrocinadores? Aí essa presença de mídia se torna muito mais interessante. Vocês já ouviram falar de ROI, né? Retorno sobre investimento. Legal. Quando a gente sai, por exemplo, na Globo Esporte ou na... Isso eu vou falar porque são dados públicos, tá? A gente colocou o Fallen, quando a gente contratou o Fallen, jogador de Counter-Strike, a gente apareceu no Globo Esporte, na TV. E aí, no Globo Esporte São Paulo, regional, eu fui lá ver quanto que valia 30 segundos de propaganda no Globo Esporte, na hora nobre do esporte da Globo. E valia mais ou menos uns R$85 mil. A gente teve uma matéria de 4 minutos de Fallen. E aí, quando que eu falo? Cada 30 segundos vale R$80 mil. Aí, peraí, eu sou muito... 8 vezes, né? 8 vezes. Foi mal. Ele tá gravando isso, né? Tá bom. Mas aí acho que dá uns R$650 mil, uma coisa assim. E aí foi 4 minutos ali, né, cada um com a sua minutagem, mas 4 minutos de nossos patrocinadores, a Universidade de Cruzeiro do Sul, a Red Bull, a PokerStars, a Bet Nacional, Aegon by AOC, Play for Fun, que estavam lá aparecendo na Globo no horário nobre do esporte. É aqui que a gente começa a integrar estrategicamente relações públicas na estratégia de marketing ou na entrega para patrocinadores. Porque a gente tem um valor concreto que a gente pode falar assim, isso aqui foi gerado pela Fúria, para você. E pela boa história, assim, se você for falar assim, quanto que a gente pagou no Fallen para ter uma matéria tão importante nisso? Esse é um custo. Mas para a Globo, a gente não pagou. Não foi um anúncio que a gente falou assim, aqui é conteúdo anunciado. Não, foi por causa de uma história que a gente gerou, que era muito interessante. Tá? Então, essa presença de mídia é importante e ela é integrada diretamente nas estratégias da organização. Porque uma fonte de renda muito importante de uma organização de esportes é o patrocínio. Tá? Tem um estudo
meu, inclusive. Eu escrevi junto com a Jordan Fragan, que hoje trabalha no VentureBeat, lá nos Estados Unidos. Tá disponível em esportsinsider.com, que não está escrito aqui, tá? Então, quem quiser anotar, esportsinsider.com é aquela... Escreve assim, ó, desse jeito, porque é nesse site aqui. E aí lá tem um white paper que eu escrevi junto com a Jordan, foi patrocinado pelo PayPal e pela Nuvei, e lá tem como as organizações de esportes elas monetizam. E aí tem lá o quanto que é por patrocínio, quanto que é por premiação, quanto que é por... Sei lá, tem uma skin da Fúria para AK no Counter-Strike. Toda vez que vende aquilo lá, vem um pedacinho para a Fúria, sabe? Tem umas coisas assim. Então, tem vários modos que essas organizações elas monetizam e patrocinam é um deles. Tá? Então, isso aqui foi o que eu falei da presença de mídia, é um exemplo de como, estrategicamente, relações públicas são inclusas no seu plano de marketing nas entregas da sua empresa / organização. Tá? Promover os pilares de negócio da Fúria, porque a Fúria não só compete, como eu falei, a Fúria é um movimento sociocultural, e a gente tem outros pilares como de lifestyle, por exemplo, essa camisa, essa calça que eu estou vestindo são peças de vestuário, essa blusa também da Fúria, e que é uma vertente do negócio, outra vertente de business. Tem os nossos eventos, como a Casa Fúria, ou outros eventos que a gente faz, que aí já são voltados muito mais para a parte social, que é o Cine Fúria, por exemplo. E promover valores da Fúria, porque promover valores da Fúria é o que pode fazer você se identificar com a gente. Primeiro, que o que vai guiar nossas ações. Segundo se você gosta desses valores, essa é a sua organização. É aqui que você vai encontrar a gente. Tá? E eu vou falar dos valores daqui a pouco. Criação, e aí, o que eu faço na Fúria? Né? Criação e fortalecimento da comunicação global da Fúria. A Fúria ela é uma organização brasileira, mas com presença global. O nosso Counter-Strike só joga campeonatos para fora. O nosso Valorant joga VCT Américas, que fica lá em Los Angeles. Então, a gente é uma marca global. A gente já é uma marca que atinge públicos fora do Brasil, né? Apesar de a gente estar ostentando a nossa fibra, né? Para falar do ídolo do Palmeiras. Mas brasileira, mas a gente tem a gente consegue se conectar com esse pessoal globalmente. E é importante essa conexão global para que a gente valorize a marca Fúria e a marca das marcas que se relacionam com a gente. Então, essa comunicação global é super importante. Prioridade para prevenção acima de reparação. Eu sempre acho que é melhor a merda não acontecer do que pedir desculpa pela merda. Felizmente, a Fúria é uma organização muito boa, assim, sabe? Que me dá muito pouco trabalho em termos de, isso aqui tá ficando estranho. Tem muita noção inclusa lá dentro, mas tem algumas coisas que eu faço, por exemplo, media training, que é quando você pega um grupo de pessoas e você fala assim, olha, vamos simular uma entrevista, ou vamos treinar algumas situações que podem acontecer, ou... essa é a polêmica da semana, se alguém te perguntar. Eu não gosto de ficar muito falando o que falar, mas eu pergunto assim, como que você falaria isso? Por exemplo, tem o Arilson, ele é preparador físico da Fúria. E eu perguntei para ele, e uma vez perguntaram para ele sobre uma declaração da ministra do esporte, Ana Moser, falando que ela não considerava esportes como esporte de verdade ou algo do tipo. E aí perguntaram para o Arilson, e aí iam perguntar para o Arilson, eu sabia que iam perguntar isso para ele, o que ele achava disso. E aí ele começou respondendo assim, olha, eu não estou há muito tempo nos esportes, mas pelo que eu já percebi, aí deu a resposta dele. Eu falei assim, ok, Arilson, aqui eu acho que dá para a gente fazer um ajuste fino. Ao invés de você falar que você não tem muito tempo nos esportes, você começa assim, eu já trabalhei muito tempo nos esportes tradicionais e agora estou nos esportes. E eu acho que, porque ao invés de você desvalorizar a sua experiência nos esportes, você valoriza toda a sua trajetória profissional. Isso dá mais... Então, esse tipo de coisa, esse tipo de ajuste fino que a gente dá no Media Training. Tá? E aí, quando a gente faz o Media Training, a gente também prevê algumas expressões que poderiam dar errado. Por exemplo, naquele exemplo que eu dei do Yuri lá, não é o fim do mundo. É uma coisa que é difícil você prever
no treinamento, no media training. Mas uma vez que aconteceu, a gente tenta trabalhar. Mas o ideal é que eu falasse... depois desse caso, eu falei assim, ó, gente, consolidem... Eu comecei a falar mais claramente, solidarizem-se com a dor do torcedor. Não precisa ficar pedindo desculpa porque perdeu. Porque, velho, para perder basta competir, sabe? É dar a cara lá. Eu acho que não tem nada mais nobre do que você ali... Mano, vai, vamos... Você treinou pra caramba, eu treinei pra caramba, vamos medir força aqui e ver qual é que é. Sabe? Então, não tem por que pedir desculpa, porque alguém vai perder sempre. Mas, pelo menos, se solidarizar. Pô, eu sei que você torceu, eu sei que você acreditou, lamento por isso, mas a gente vai melhorar, sabe? Então, aí, é umas coisas que a prevenção, às vezes, não funciona, mas é o preferível, né? Do que depois pedir desculpa. Ações precisas para resolver demandas específicas. Aí é tipo... Quando a gente tem alguma coisa que é muito específica, que a gente consegue endereçar rapidamente, assim, tipo, a gente precisa colocar para fora esse debate, a gente precisa colocar para fora o novo lançamento da colaboração da Fúria, da nova coleção da Fúria, que chama Magic Pantera. Que tá muito boa, viu, gente? Olhem lá no site, furia.gg. E aí, qual é o canal, um canal massa de lifestyle e de estilo, de moda que a gente pode abordar? Ao invés de a gente tentar uma abordagem mais ampla, a gente vai especificamente nesse lugar aqui e a gente vai conseguir um resultado legal. Aí a gente falou assim, aí eu perguntei pro cara de produto, porque uma das funções de relações públicas é saber quais são os melhores canais para a gente divulgar algumas coisas. Mas você também tem que saber usar o que você tem dentro de material humano dentro da sua organização. Por exemplo, eu sei que o Akari tem, o André Akari, um dos nossos fundadores e CEOs, ele tem um modo muito, muito bom de se comunicar e de se conectar com as pessoas. Uma relação interpessoal muito boa. Então, eu sei que quando eu preciso convencer alguém de alguma coisa, ou eu preciso fazer uma venda melhor, o Akari vai fazer isso muito melhor que eu. Então, é aqui que eu uso. E aí, eu precisava saber onde especificamente divulgar o Magic Pantera. E aí, eu chamei o nosso head de produto, o Rafa Jimenez, e falei assim, cara, onde? Onde é o lugar, assim, na sua opinião? Você que entende mais isso aí. Ele falou assim, mano, Hypebeast. E aí, foi uma ação específica. Eu fui no Hypebeast e falei assim, mano, exclusividade para vocês vão... postar antes. E a gente foi a primeira organização de esportes aparecendo no Hypebeast. Foi legal pra caramba. E a reputação, e tudo isso aí vai fazendo a gente construir a reputação em longo prazo, tá? Aqui os nossos valores, que eu falei, que a gente tenta promover através dessas ações, dessas histórias que a gente conta. Tem a nossa paixão por esportes, a gente ama competir, competição está no nosso sangue. Positividade e responsabilidade. Eu sou responsável pelo que aconteceu, bom ou ruim. E se for ruim, mano, é isso aí, aconteceu isso aqui, mas a gente vai melhorar, a gente vai usar isso aí de bagagem para seguir em frente. Evolução contínua. Quando está ruim, é muito fácil saber que tem que melhorar, mas quando está bom, para se manter no topo, tem que continuar melhorando também. Teamwork OP. Cara, trabalhando no mercado, eu já vi cada situação de politicagem de empresa ou de tentativa de puxada de tapete ou algo do tipo assim. Mas na Fúria eu não vejo isso. Isso é muito importante. Você realmente pode olhar para o seu companheiro e falar assim, cara, posso contar com você nisso? E a pessoa vai estar de coração lá. Ou ela vai falar assim, eu não aguento, eu não consigo, eu estou muito fodido de trabalho. Ou ela vai falar assim, não, estamos junto, sabe? Eu tirei férias recentemente, estava no período de descanso. E tinha alguns projetos rolando, porque, por exemplo, a gente conseguiu furar uma bolha muito específica que era do Estadão. Né? Conseguimos uma matéria muito legal no Estadão com o nosso time de LOL. Não sei se vocês viram, mas está nas mídias sociais do Estadão. Mas enquanto ia acontecer isso aí, eu ia estar de período de descanso. Eu cheguei na galera de parcerias lá do Marcão e falei assim, mano, vocês conduzem isso enquanto eu estiver fora? Ele, cara, deixa comigo. E ele fez com maestria. Isso é muito importante. É uma coisa que eu gostaria que todas as empresas tivessem. Tá? E o compromisso com a diversidade, que é uma coisa essencial da Fúria. Com o movimento social, a gente
A gente tenta promover a transformação dos espaços que a gente está, a melhora na vida dos espaços que a gente está. Então, é um cerne nosso também combater e promover pautas como o combate ao racismo, o combate à homofobia, a inclusão de minorias, inclusão de diversidade. A gente, inclusive, tem uma rede de diversidade, tem uma área inteira estruturada para a diversidade, que é conduzida pela Patrícia Lima, que é sensacional, e isso é uma das nossas missões primordiais. Tá? Porque ser só uma organização de esportes é muito pouco, velho. Só ficar competindo. Se você não tiver uma mensagem para passar, você não tiver onde você... um porquê de existir, um porquê de melhorar o espaço onde você está, velho, não tem muito sentido. Isso é uma coisa que, sei lá, dá razão pro trabalho, sabe? Parece que eu sempre, às vezes quando eu entrei, sei lá, em empresa de RH, e aí me falavam que porque a nossa missão é conseguir o emprego ideal para as pessoas, não sei o quê. Eu falava assim, legal, uma boa missão, né? Aí você via no dia a dia que a galera não está dando muito valor para isso aí, não. Mas, na Fúria, é um core muito importante da nossa empresa. Então, dá realmente um propósito, né? Algumas ferramentas que eu aplico, já falei do Media Training. Clipping é quando você pega todas as notícias que saíram e faz a contabilidade de quanto elas valem, como eu falei, por exemplo, da Globo, né, que faz o retorno sobre investimento. Mas não façam isso manualmente, velho. Contrata uma ferramenta de clipping, sério. Nossa, primeiro que você vai cair no algoritmo do Google lá, vai ser um saco. Você vai perder um monte de coisa. E aí vai sair uma notícia na Rússia, você nunca vai encontrar aquele negócio. É melhor pagar uma ferramenta de clipping, tá? Não é tão caro, não. É tranquilo. Cartilhas de processos, por exemplo. Eu não posso estar o tempo todo em todos os jogos. Tem jogo, vai ter jogo agora às 2h30 do Counter-Strike Internacional. Eu não posso o tempo todo estar de olho em todos os jogos que estão acontecendo. Senão eu não vou ter vida, vou ficar maluco. Lembra do controlar tudo, não tentar controlar tudo? Mas eu fiz cartilhas com instruções simples. Se isso acontecer, isso. Se isso acontecer, isso. Se isso acontecer, isso. Isso aconteceu? Sim. Faça... Não. E por aí vai. É muito mais fácil. E aí eu dou para o manager e aí eles conseguem ativar sem eu ter que estar lá. Tá? Press releases. Todo mundo sabe o que é um press release? Não? Tá bom. Press release em relações públicas. Por acaso, press release tem as mesmas iniciais de PR, né? Que é Public Relations, né? Em inglês. É quando você tem uma notícia que da sua empresa, por exemplo, nós soltamos um PR, um press release sobre a nossa colaboração com a marca de bonés e chapéus New Era. E é um acordo legal, um acordo com um grande player do mercado fashion. E para comunicar isso para a imprensa, a gente faz um press release, que é basicamente uma matéria escrita por mim, né, grossamente falando assim, em que eu vou mandar para a imprensa para informar eles do que está acontecendo. Tem uma coisa que acontece de diferente no mundo dos esportes, no mundo dos esportes também, que é, quando você está numa empresa tradicional, geralmente você tem que implorar ou ter uma notícia muito boa para você aparecer em qualquer veículo. Tá? Enquanto nos esportes, quando você tem uma organização, quando você compete, você conta essas histórias, os veículos vêm espontaneamente para você, procurando assim, o que aconteceu nesse jogo? Vocês vão contratar quem? Não sei o que lá. E é por isso que a gente tem patrocínio, porque aí essas empresas acabam aparecendo na imprensa, né, as empresas que se relacionam com a gente, de um jeito muito mais fácil. Mas às vezes eu quero falar, a Fúria está fazendo isso. A Fúria, por exemplo, quando eu falei daquela ação lá da Fúria, completa 6 anos e é a maior que mais faturou em premiações da América Latina. Aquilo lá foi um press release. Eu escrevi uma matéria e mandei para os portais, para os jornalistas. Muito do meu trabalho é contato com jornalista, é trocar ideia com jornalista, é explicar coisas que... Eu gosto de ser muito sincero com o jornalista. Quando o jornalista ele fala para mim, eu tenho essa história,
o que você tem a dizer sobre isso? Aí eu posso ver dentro da empresa assim, tipo, ó, peraí, isso é verdade ou isso é verdade, só que isso aqui não é, só que sei lá, o jogador não assinou ainda, não pode falar que ele já está, pode falar que ele está certo, não pode falar que ele está assinado. Porque aí as matérias saem de um jeito muito mais preciso e eu faço um relacionamento muito mais saudável com o jornalista. Tem muitas, assim como tem uma ferramenta de clipping, tem ferramentas sobre disparo em massa para jornalistas. E aí, você pode acessar 4.000 jornalistas de uma vez. Não é bem o jeito que eu gosto de trabalhar, sabe? Eu gosto de conversar com o jornalista, saber quem que ele saber quem sou eu, sabe? Ter uma relação mais pessoal, que é o relacionamento humano ali. Né? E aí, quando chega o meu press release e o cara sabe que sou eu, ele sabe que eu não estou mandando como um robô, ele sabe que eu estou trabalhando isso de um jeito mais específico, mais carinhoso e direcionado para o que ele precisa. Por exemplo, no Esports Insider, onde eu trabalhava, eu sei que eles não iam noticiar a contratação do Fallen, que foi a maior contratação da história do esportes nacional. Mas para eles é tipo assim, contratação de jogador a gente não fala nenhuma, a gente só fala de negócios. Mas a contratação do Fallen foi anunciada no billboard da Square Times, lá em Nova York. Aí, o que eu falei para eles foi isso. Não foi exatamente da contratação. Quando eu cheguei neles, eu falei assim, eu sei que vocês querem falar de negócios, de propaganda, de onde está aparecendo esportes. E essa é a história que vocês querem contar, que a gente anunciou o jogador na Times Square. É aí que está a nossa especificidade, onde a gente consegue ter o carinho com cada veículo que faz parte. É por isso que eu não gosto de trabalhar com disparo em massa, ou trabalhar com milhares de jornalistas ao mesmo tempo. Eu estou trabalhando assim, talvez eu ainda faça um artigo acadêmico sobre a criação de uma métrica própria, que eu estou chamando de régua de RP. Está sendo legal, mas eu acho que eu preciso trabalhar mais nela, então eu não vou apresentar aqui. Mas é pelo menos criativo. Eu acho... Pode ser que, sei lá, daqui 6 meses eu olhe para isso e fale assim, chega, não está dando certo. Mas está interessante, espero um dia apresentar formalmente numa universidade. Oportunidades no caos, eu já falei para vocês, não vou ficar me alongando aqui para não ficar indo demais. Esse vídeo disponível aqui era o anúncio do Fallen, que passou na Globo, que foi no Globo Esporte, que foi um grande marco para quem é de relações públicas assim. Mas eu queria mostrar dois momentos aqui. Vamos primeiro esse aqui do Guerri, ó. Sou eu que coloco ou vocês colocam aí? Esse aí. Vamos esse aí primeiro. Primeiro, dá um pause aí rapidão. Todo mundo sabe quem que é o Gaules? A gente queria fazer um anúncio de que o Guerri ele estava punido pela Valve, né? Não podia participar de Majors por causa de um engano que aconteceu anos atrás. E ele foi inocentado agora e estava livre para trabalhar em eventos da Valve. E aí a gente falou assim, como vai ser um jeito legal de conseguir isso? Né? Eu falei assim, velho, vamos anunciar ao vivo no Gaules, que é onde tem a maior... Depois de um Fúria Imperial, que é onde tinha a maior audiência possível. E aí eu falei assim, mano, os caras do Gaules não estão lá. Então vamos na entrevista pós-jogo, na ESL, na transmissão internacional, que o Gaules vai ver e vai acontecer do mesmo jeito. Aí eu falei assim, Guerri, você vai ter que ser convidado para aquele sofazinho que eles fazem a entrevista depois. E o Guerri não foi convidado para lá. Aí ele falou assim, o que eu faço? Eu falei assim, foda-se, pula lá no meio, velho. Entra, pega o microfone, rouba de alguém. Você tem que falar isso aí agora. Né? E nisso o Jaime, o Jaime, CEO da Fúria, mandando pra mim, cadê? Eu não sei, caralho. Mas enfim, e aí ele pulou lá e foi melhor do que eu podia ter sonhado, velho. Pode dar o play aí. Em primeira mão, quero dizer para o senhor presidente, todo mundo, que a Valve reviu os bans para mim. Ele acabou de falar, né? Já começou a trabalhar. Foi uma injustiça muito grande para mim. Eu sofri muito por causa disso e estou muito feliz
Então, isso é uma oportunidade no caos, que eu falei para vocês. A gente queria fazer isso aí, deu tudo errado, e eu falei assim, vamos chutar o balde aqui, vai dar certo. Deu certo, foi melhor do que eu imaginava. Essa outra aqui, você pode passar um pouco na frente, foi logo depois de uma derrota nossa no Valorant Lock-in, que teve lá no Ibirapuera, e aí perguntaram para o nosso jogador, acho que você pode vir depois aqui, ó, mais ou menos, esse lugar aqui, ó. Perguntaram para os nossos jogadores o que eles achavam depois de uma derrota, todo mundo tenso. Você está vendo? Olha as expressões deles. Isso aqui, se tivesse numa empresa tradicional, eu ia falar assim, como você deixa o jogador ficar com esta postura na entrevista? Esporte é emoção. Eu gosto de ver, eu gosto que o torcedor olhe e fale assim, cara, eu estou exatamente desse jeito, eu estou me sentindo assim. Essa identificação. Então, eu jamais vou ficar podando e tolhindo eles das emoções. E aí um jornalista gringo, ele achou legal, nesse momento, perguntar o que a gente achava de um jogador de outra equipe ter saído da outra equipe. Né? Tipo, a gente tinha acabado de perder e pode dar o play no que aconteceu. Parece que o Jay não está mais junto da Cloud9 e eles queriam saber a opinião de vocês com relação a isso, como que isso pode afetar a Liga das Américas. Vocês estão até de brincadeira. They're asking, like, are you serious? Isso, mas sair da Cloud9 vai mudar pra nós agora. Pergunta pra ele. Pergunta pra ele o que o EA sair da Cloud9 pode mudar pra nós agora. So he's asking, like, what EA getting out of Cloud9 would change for them? Fala que ninguém vai responder essa pergunta. Nobody would be willing to answer this question. Quem achou isso uma cagada gigantesca? Não? Pode levantar a mão, não sei se... Porque quando eu estava numa classe de relações públicas, todo mundo levantou a mão, assim, a galera toda, assim, eu estava dando palestra numa classe de relações públicas. E a repercussão disso aqui... Olha, quando estava acontecendo isso, eu estava mais ou menos aqui, ó, estava bem atrás dessa câmera, estava eu e a psicóloga da Fúria. Eu perguntei para ela, ô Irine, e aí, como é que tá os moleques? Ela falou assim, ó, eles estão tão brabo, eu acho que tô com medo de acontecer uma cagada aí. Eu falei assim, mas eles vão xingar um ao outro? Eu disse, não, xingar um ao outro não. Ah, tá bom, então a cagada que acontecer aí, a gente trabalha em cima dela. E aí, quando aconteceu isso aí, a minha reação, olhando na coletiva, foi assim, ó. Porque eu sabia que ele ia virar um herói, velho. E foi exatamente o que aconteceu. Todo mundo no Twitter inteiro, jornalista sem noção, parabéns MWZera por ter se posicionado. Eu falei, a hora que eu fui falar com o MWZera, ele olhou pra mim assim. Aí eu cheguei assim, moleque, mandou muito bem, não sei o quê. Você gostou? Eu falei, não, foi... Cara, você mostrou personalidade, liderança, mostrou que você tá... E, a pergunta do cara foi uma bosta mesmo. Então, foi muito legal que você fez isso e a repercussão foi muito legal. Foi muito boa. Então, isso é uma oportunidade no caos. É um momento que você fala assim, nossa, mas você tem que reconhecer que você trabalha com emoção, que você não está num ambiente corporativo tradicional. E é aqui que a gente tem que ver que está a oportunidade. Tem algumas coisas que eu queria chamar atenção nisso, né, que eu sempre falo para eles. Porque o MWZera fez isso, não quer dizer que esse deva ser o padrão. Foram algumas coisas muito específicas. Ele estava certo, o que é muito importante nesse caso. 2, ele fez isso em uma coletiva de imprensa, porque se tivesse só ele e o jornalista, acho que a história inteira talvez não fosse contada, né, da pergunta, alguma coisa do tipo. Ele podia... Então, ter sido numa coletiva de imprensa na frente de todo mundo foi importante. Terceiro, que ele não xingou. Ele não falou que a pergunta é idiota, ele não falou que o cara era babaca, nada do tipo. Ele só falou, você está de brincadeira, ninguém aqui vai responder essa pergunta. Então, isso tudo fez isso ficar perfeito. Algum desses elementos estivesse para baixo, seria terrível. Tá? Mas isso me deixou... Quando eu estava fazendo o Media Training, uma das coisas que eu falava assim, eu não quero que vocês virem robozinhos, porque senão esse tipo de preciosidade ia ser perdido. Esse momento. E aí, quando aconteceu isso, eu falei assim, ok, o meu Media Training não está
não está podando, não está transformando eles nos robozinhos, né? Agora, essa é a base do meu trabalho. Espero que vocês tenham curtido, e eu gostaria de abrir para perguntas. Temos tempo para perguntas? Temos? Temos. Vamos lá. Então, quem quiser fazer pergunta? Ah, obrigado. Valeu. Aqui está o meu LinkedIn, meu e-mail pessoal, tá? Podem entrar em contato comigo. Eu gosto muito de falar com a galera mais jovem, assim, porque eu sinto que eu consigo contribuir mais com vocês do que exatamente com quem já tem mais formação. Eu tenho muito a aprender com vocês, tenho muito a aprender com a galera, mas aqui eu consigo falar de coisas que eu já passei, sabe? Então, é um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E aí, perguntas, manda aí. Vai. Boa tarde, primeiramente. Tarde, boa já tarde? Meu Deus. É bom dia? Não, tô perdido. Não, Bom tá dia, bom. Vitor, tudo bom? Beleza, aí. A primeira coisa que eu tenho para perguntar é como você faz para lidar com jogadores mais introspectivos, como o Ayu do LoL, por exemplo, porque é uma diferença muito grande entre o Fallen e o Ayu, que é um cara mais introspectivo. Como você faz para lidar com esses jogadores? Olha, eu não gosto de falar para jogador ser mais desenrolado se ele não é. Uma coisa que eu acho muito importante é que eu sempre falo para eles abrace quem você é. Se você é mais introspectivo, mais tímido, abraça isso, sabe? Se você é mais desenrolado, também pode ser desenrolado tranquilo. Mas se você for introspectivo e tentar pagar de desenrolado, você vai falar merda. E se você for desenrolado e tentar pagar de introspectivo, vai ficar falso. Então abraça quem você é. Aí, você é tímido? Demorou, cara. Abraça a sua timidez e fala do jeito que você é. Algumas coisas, por exemplo, o Ayu, ele estava com um vício de linguagem. O que ele estava falando? Queira ou não. Queira ou não, qualquer frase que ele começava, queira ou não, é assim que ele falava. Queira ou não, sabe? Aí eu falei, presta atenção no queira ou não só. Aí eu vou ajustando desse tipo. Mas tem uma coisa que eu sempre falo para o jogador que quer aprender a dar entrevista? Quer ficar à vontade em entrevista? Vai dar entrevista. Não é para todos que eu falo isso aí. Espero que nem todos assistam esse vídeo. Mas é assim, o que faz a sua profissão, paga o seu salário, não é exatamente estar jogando. Se você ganhar todos os campeonatos que você disputar, beleza. Eu não vou exigir presença de mídia, nada. Mas você não vai ganhar todos os campeonatos que você disputar. E o que vai fazer você ficar relevante, vai fazer você ser uma pessoa que traz resultado, que vai pagar o seu salário, é você ter presença de mídia. Você dar entrevista, você aparecer em lugares, porque é ali que você vai colocar o nosso patrocinador para aparecer e tudo mais. Então, é muito importante que, mesmo que você seja tímido, cara, eu aceito que você seja tímido. Você não precisa ser o cara mais desenrolado do mundo. Eu gaguejo pra cacete. Pode ir lá, vai, gagueja, tanto faz, mas abre seu coração, seja quem você é, abrace quem você é. Então, se o Ayu é tímido, cara, talvez um dia ele pare de ser, talvez ele vá se acostumando com a entrevista. Ele já é um cara que... Tem gente muito mais tímida que ele. Mas eu quero que ele aceite e fique à vontade, sabe? Porque aí tem vários arquétipos que a gente consegue construir. Por exemplo, o Gucci, que é o nosso jungler, ele já está construindo aquele negócio. Não, seriedade, trabalho, profissionalismo, sabe? O Ayu, ele já está aquele super mecânico e fofo. O Zai, ele já é o cara da academia indo para um caminho meio ranger, assim, tá ligado? Que é tipo farpando a galera e fazendo piada. O ranger tem vários arquétipos que você... Não tem só um. Então, é mais você seguir o seu caminho e abraçar quem você é. É isso que eu falo para eles. Bom dia. Bom Indo dia. um pouco no oposto da pergunta, uma pessoa com uma personalidade mais apocalíptica, tipo o Ted. O Ted no Valorant, quando ele foi contratado, ele já era conhecido, né, por outros times também, porque ele era meio farpeiro, Quem? assim. O Ted, Ted? do Valorant. Acho que foi 2021, não lembro. Tá, não, eu não tava na Fúria ainda, não. Mas tudo bem. Mas ele é uma personalidade muito apocalíptica. E como é que vocês lidam com essas personalidades? Também o Ranger, quando tava na Fúria, não sei se você pegou essa... Do Ranger. Não, eu não peguei a época do Ranger, mas
Cara, tem um exemplo que eu dou do Ranger que é sempre assim, mano, se você for encher o saco da galera, enche até o final, tá ligado? Vai, entra no personagem e mostra que você é um personagem mesmo, sabe? O Ranger faz isso muito bem. E tanca, né? Porque você vai tomar hit depois. Tem uma coisa que eu prefiro que a pessoa seja um pouco mais retraída e ela vá se soltando aos poucos do que ela vá falando um monte de merda e eu tenho que, meu Deus do céu, e correndo atrás dela, sabe? Mas como eu falei mais cedo, a Fúria ela se preocupa muito também com essa avaliação quando a gente traz gente, que é tipo, se você não foi racista, homofóbico, xenofóbico, etc, etc, machista, etc, não tem nada que você fale que a gente não consegue dar um jeitinho, sabe? Não tem, você falou, xingou o próprio amigo ali, alguma coisa, sei lá, fazer um meme da camiseta da amizade, ou alguma coisa, dá pra gente trabalhar, sabe? Fazer um vídeo zoando, fazendo uma zoeirinha ali, alguma coisa do tipo. Então, se não infringir nenhum direito humano, não tem o que, sabe? Não tenho muitos problemas com isso, não. Então, eu não gosto de podar muito. Tem uns caras que eu posso falar assim, eu já mandei mensagem, tipo assim, quando eu vejo que tá tendo uma discussão no Twitter, alguma coisa do tipo, eu falo assim, lembrei, uma discussão legal. Um cara falou que o Art era ruim mas não era torcedor. Responder torcedor, ficar racionalizando. Cara, como eu falei, o torcedor está frustrado porque ele gosta da gente, porque ele acredita na gente. É melhor. É melhor que ele esteja puto do que ele esteja indiferente. Mas quando um analista falou alguma coisa do Art, do CS, o Art foi lá e chamou o cara de burro na stream. Aí, eu acho que para contar histórias precisa dessas pimentas, sabe? Eu acho legal. E aí eu lembro que quando começou as notícias, aí o manager falou assim, alguma coisa sobre a treta do Art. Aí eu mandei a seguinte mensagem. Art, nunca, jamais peça desculpas por isso. Tá? Ele é burro mesmo e pronto. Tipo, foi porque assim, tipo, sustenta o que você está falando e que vai passar. E se você ficar voltando nessa, ela vai começar a se requentar, ou você vai começar a querer fazer um meia-culpa. Não, só deixa morrer. Se alguém perguntar, você fala assim, isso aí já foi, deixa quieto, sabe? Não precisa ficar voltando nisso. E se pedir desculpas, aí vai começar um monte de matéria de, volta que eu arrependi. Não, nunca jamais peça desculpas. Falou essa merda, isso aí sustenta agora, é isso, o cara é burro mesmo, vai ficar aí para sempre. É nóis, sabe? Tipo, então, eu prefiro... É o que eu falei. Sempre tem uma coisa para você trabalhar. É isso aí. Bom dia. Oi, bom dia. Você não estava no começo, né, da Fúria, mas não. Eu queria saber quais foram os principais pilares para ela ter essa rápida ascensão que ela teve, tipo, tanto no cenário nacional quanto no internacional. Eu não falei bem dos pilares de negócio da Fúria, mas eu posso citá-los agora. São performance, que é o que a gente vê nos jogos, lifestyle, que é a parte de produtos, estilo de vida, negócios, que são os investimentos que a gente faz, aí tem a parte social, pilar de tecnologia, que a gente desenvolve coisas dentro da Fúria, e tem um pilar que eu estou me esquecendo agora. Tá bom, mas tudo bem. E quando a gente tem... esses pilares estruturados que se complementam e fazem uma organização, junto de pessoas com experiência no mundo dos esportes e dedicadas a isso, com paixão a isso, que aí eu vou nomear especificamente o Jaime Pado, o André Acari, o Chris Guedes, que são os fundadores, isso tudo ajuda muito a ter uma e essa ciência de que a gente não precisa ganhar para ser relevante. Não, velho, você precisa se identificar, você precisa criar uma comunidade. Eu acho que a rápida ascensão é muito dedicada a isso. Eu não estou falando isso como uma pessoa que estava dentro da Fúria quando ela estava crescendo, mas eu estou falando isso como alguém que cobria o cenário de esportes. E que desde lá de trás, quando eu cobria o cenário de esportes, eu falava assim, se um dia eu for trabalhar em uma organização, vai ser na Fúria. Né? Tanto que quando chegou o negócio da Fúria...
chegou outras coisas de outras organizações enquanto eu estava no Sports Insider, mas eu sempre falei assim, não quero sair da imprensa e tal. Quando chegou da Fúria, eu falei assim, tá bom, sabe, eu quero ir. E aí eu acho que esse profissionalismo, junto dessa paixão por esportes, essa dedicação, foi o que virou. É muito poético falar isso. Quer uma coisa mais específica? A Fúria é a única organização do Brasil e uma das únicas do mundo, eu não sei se alguém me contratou, mas, por exemplo, que tem um CFO. Importante isso. Porque quando a organização aí passa por perrengue financeiro que a gente não passa, pelo simples fato da gente ter um CFO, um cara muito experiente com dinheiro, para mexer com dinheiro e saber o que está acontecendo, saber de processos, criar processos. Isso já é um diferencial que pode ter feito a Fúria crescer desse jeito. Eu acho que para sair daquela parte assim, é muita dedicação e paixão, né? Eu não acredito muito nisso, gente. É tipo, é que eu não estava lá dentro, mas com certeza tem coisas, por exemplo, mais práticas, que é o CEO, que é o CFO, ou o Akari, por exemplo, ele é um cara muito fora da caixinha. Ele tem umas ideias, eu acho que vem do poker, sabe? Que ele precisa pensar muito fora. É incrível. E eu tenho certeza que tem muitas resoluções de negócio que vieram de lá e que atraíram investidores graças, como eu falei, quando eu preciso de alguém com uma super habilidade interpessoal, eu chamo o Akari. E eu tenho certeza que quando alguém chegou assim, será que eu invisto na Fúria? Colocaram o Akari para falar e o cara, nossa, joga dinheiro nele, porque ele fala muito bem, sabe? Eu acho que tudo isso aí, na parte mais prática, influencia. Se eu falar assim, eu amo esportes também. E aí, eu não vou fazer uma organização que vai ter sucesso, vai ser uma das maiores do Brasil? Se você só ama esportes, você tem o seu lugar na indústria, que é o lugar de fã. Mas agora, se você quer entrar nos esportes, trabalhar nos esportes, mano, eu até recomendo que você nem comece pelos esportes. Estava falando isso com o Nicolas um pouco mais cedo. Desculpe. Mas hoje os esportes, eles estão precisando de profissionais que não cresceram dentro dos esportes, mas que gostam de esportes. Porque dentro dos esportes, quando você só está dentro dos esportes, você está numa bolha, você está num círculo lá, que você fica com muito vício. Então, trabalhar fora dos esportes, que seja na indústria de games, por exemplo, é importante, está sendo um plus, assim, sabe, para você ter essa experiência que vem de fora também. Tá? Então, é bem por isso aí. Eu acho que e ter reconhecido isso e trazido o CFO não veio dos esportes. O nosso gerente de parcerias veio do Google, tá ligado? Então, isso tudo vai juntando nessa bolha que fez essa massa, né, que fez a Fúria virar o que virou tão rápido. Mais uma pergunta aqui. Vamos. Então, eu queria saber como vocês lidam com a punição dos torcedores. Tipo, eu não sei se na Fúria é tanto assim, mas, por exemplo, na PEN, mano, eles machucam. Aí eu queria saber como vocês lidam com isso, tanto na questão mental dos jogadores, mas na questão mais de relações públicas em geral, sabe? A parte de mental dos jogadores eu não vou levar muito. Tem algumas coisas que eu interfiro, por exemplo, quando a gente perdeu na IEM Rio que teve esse ano, eu cheguei nos jogadores de CS e falei assim para cada um, eu falei assim, vocês estão escutando os aplausos e a galera gritando por vocês aqui, mesmo vocês tendo perdido? Isto é vida real. Isso está acontecendo. O Twitter não é vida real. Isso é uma coisa boa de se separar. Isso é difícil para eles, porque eles ficam, sei lá, estão na Europa lá, eles não estão em contato com a galera, de fato. Mas quando eles vêm aqui, eles vêm, perderam para a Heroic, mas, foram aplaudidos, então tem esse lado do psicológico. Para a galera do LoL, que também, quando a gente fez o time, todo mundo falava assim, top 8, né? Tipo, ninguém estava acreditando nada. E aí na segunda semana, a gente tinha destruído 2 times fortes. Tinha destruído a PEN, tinha destruído a Los Grandes e mais algum time, que eu não me lembro agora quem que era. E aí eu subi lá e falei para os moleques, velho, vocês lembram de tudo que eu falei para vocês
de não deixar enfiarem a cara de vocês na lama. Agora, velho, vocês vão virar o melhor do mundo e não deixe isso subir a cabeça, porque senão vocês têm que continuar fazendo exatamente o que vocês estão fazendo. Aquilo não importava, isso aqui que vai acontecer agora está no mesmo espectro. Por que vai importar agora? Né? Então tem esse trabalho que a gente faz. Agora, sobre hate, como eu falei, é melhor ter hate do que não ter nada, do que ter indiferença, porque senão a gente não está fazendo o nosso trabalho de vender emoção. Então, como é que a gente lida? A gente se solidariza com o nosso torcedor e a gente sabe que se o torcedor está cobrando, velho, é porque ele se importa com a gente. E a gente vai tentar cumprir com essa expectativa. A gente tem esse recado, eu não sei exatamente como que a PEN faz o community management deles, mas a PEN é que a PEN, eu acho que competitivamente está num lugar muito ingrato. Eu sempre digo que o nosso trabalho não pode depender da performance. Mas que a performance deixa mais fácil ou mais difícil, deixa. Né? E a PEN aí foi lá, perdeu, tomou 3-0 da Loud na final do CBLOL. Aí beleza, aí voltamos, vamos para nova final do CBLOL contra a Loud. Toma 3-0 de novo. E isso aí começa a ficar meio engasgado, né? Então eu acho que é um momento. Vamos lá. Olha que bizarro. Se a PEN não tivesse chegado 2 vezes seguidas em uma final de CBLOL, eles estariam passando por isso? Que bizarro, né? Estão sendo punidos pela boa performance. Mas velho, é torcer. A gente trabalha com isso. Tem que ser maluco. Tem umas horas que eu olho pra gente trabalhando e eu falo assim, a gente é muito louco mesmo, né, velho? Tem que ser meio nóia. Assim. Enfim, mas a gente trabalha com emoção, velho. É irracional. Eu espero ter respondido. É isso aí. Oi. Vamos. E aí? E aí? Eu queria perguntar, você trouxe um pouquinho no começo da palestra sobre como as organizações envolvem as torcidas para fazer a comunidade crescer, né? E aí eu queria perguntar mais a fundo sobre isso, porque, principalmente no cenário de LoL, a Fúria é um time recente, até 2020, acho que entrou com Fúria Uppercut, aí tem a Loud, agora tem as Los Grandes e a Fluxo. Então eu queria saber como acontece o Fluxo, se os caras do Fluxo escutar você falando isso aí, vão ficar puto com você. Como que acontece isso? Porque, a Loud assim, é um time recente no LoL e a torcida deles bate de frente com a da PEN, por exemplo, que é um time tradicional já. Olha, é que a Loud, ela cresceu num momento ali que foi do Free Fire, né? Por exemplo, que é um cenário que já não é relevante do jeito que ele era há uns 2, 3 anos atrás. Então, eles trouxeram muita gente de lá. Isso é bom para os esportes. Isso é bom, porque, por exemplo, vamos supor, agora o Free Fire não está tão aquecido quanto estava antes, e aí a Loud vai acabar? Não, a Loud conseguiu trazer a galera para o LoL, para o Valorant. Que importante para a nossa indústria isso, velho. Quando a gente fala que a gente está torcendo a mesma coisa para Los Grandes, para o Fluxo, porque eles também surgiram naquele momento. Uma coisa que aconteceu nos esportes, porque agora, nesse ano, teve um monte de notícia de a bolha dos esportes estourou, tá todo mundo, uma galera demitindo, né? É por causa de gente emocionada, que na época que a gente estava na pandemia, começou a fazer uns investimentos baseados em números que estavam sob esteroides. A gente estava numa pandemia, velho. Aqueles números... E isso era uma coisa que a gente, nas publicações de negócios, a gente alertava, assim, tipo, sobre a pandemia. Depois que a pandemia acabar, a gente não sabe o que é. O que aconteceu? Acabou a pandemia, a galera largou, podia sair de casa, ninguém mais jogava Free Fire, a Garena mandou uma galera embora. Uma galera. Assim, eu nem sei, eu acho que deve ter reduzido uns 75% do que eles tinham. Então, quando a Loud, a Fluxo e Los Grandes fizeram esse movimento de vir para o LoL, de expandir para outros jogos, eu achei excelente, sensacional, porque eles construíram aquela comunidade e trouxeram para outros esportes que já estão mais consolidados. O CBLOL completou 10 anos aí, ano passado. Muito foda, né? Então, eu vejo isso de um modo muito positivo. Você teve alguma pergunta específica sobre isso ou era...
Era mais isso aí. Eu acho que é isso aí mesmo. É muito bom que isso aconteça. Como eu vejo, pô, que bom que eles conseguiram trabalhar desse modo. Como eu falei, a Fúria não joga sozinha, a gente precisa de outras pessoas grandes no mercado. E olha quanta gente grande a gente tem. A gente tem a PEN, tem Fluxo, tem Los Grandes, tem Loud, tem Vivo Cage, que são, pô, eu acho isso muito bom. É o nosso cenário. Você quer saber uma coisa que eu tenho medo da minha carreira? A minha carreira, os 2 prêmios que eu tenho mundiais são em esportes. O meu maior cargo da carreira é em esportes. Se a indústria de esportes acabar, de repente a gente decide, assim como o Free Fire deu uma arrefecida grande, esportes não é tão importante assim. E aí, onde eu coloquei minha carreira? Eu não coloquei todos os meus ovos numa cesta só? É uma coisa assim, é de se... Eu espero que não. Eu acho que... Eu vejo que esportes... o mundo dos esportes são muito... Tende só a crescer. A gente fez uma base sólida e vai crescer em cima dela. Mas se você for olhar, é uma aposta, assim. Aos 32 anos eu estou num lugar alto, mas, pô, puta aposta. Foi num oceano bem azul, né? São reflexões que a gente tem que fazer. Uma salva de palmas para o nosso palestrante. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Alguns recadinhos antes da gente partir para o pronunciamento das nossas presidamas e do professor Jorge. Se vocês ficaram com uma vontade assim de ter um mimosinho da Marketing Week, lá atrás a gente está vendendo os caderninhos. Então, né, como hoje é o último dia, eu achei que seria importante anunciar, né? E à noite teremos palestras da Nestlé e da Amaro, então não percam, vamos estar aqui neste mesmo lugar, então é isso. E para as pessoas que são de fora da EASH e têm interesse em obter um certificado, procurem alguém do Dama, que hoje a gente está um pouquinho caótico, então procurem alguém do Dama. É isso, muito obrigada, gente. Obrigado, gente. Valeu. Primeiro palestrante que fez isso. Eita, tá. Pode começar. Cadê o Jorge? Deixa eu tirar a foto aqui. Ai, tô triste. Família, não chora. Não, tá realmente tem mais. Tá bom, temos que ter mais emoção. Na sua cabeça. Bom, gente, a gente está chegando no final da nossa week. Tentaram nos derrubar, até o poste caiu, mas estamos aqui. E eu acho que, assim, a gente começou a gestão falando que a gente não queria realizar os maiores eventos, que nosso foguete tinha ré. Mas não tem como falar, a gente realizou uma das maiores Marketing Weeks, e, tipo assim, com tanta gente incrível, tanta palestra incrível, foram 76 colaboradores aqui junto com a gente, todo mundo se esforçando demais para estar aqui, de dia, de noite, antes, durante, em qualquer momento. Então, tipo assim, nós fizemos uma das maiores Marketing Weeks, e isso é tudo graças a vocês. Para quem me conhece, sabe que eu falo muito, que eu gosto de falar, mas é a primeira vez que eu estou sem palavras, porque é um evento que me marca muito. Eu sou muito apaixonada pela Marketing Week. E eu não esperava me emocionar, mas é um evento que tem todo o meu coração. Assim, desde o início, foi o evento que mais me pegou quando eu entrei na Dama. Quando eu entrei na faculdade, eles me mostraram pela primeira vez o Aftermovie de uma edição que foi até online, então eu não tinha noção alguma do que era a Marketing Week, mas eu me apaixonei por ela desde o primeiro momento que eu vi.
E hoje é muito importante assim, para a gente, é muito gratificante estar aqui encerrando o evento, sabendo que ele foi um evento imenso, que a gente conseguiu entregar tudo com muita qualidade, do jeito que a gente planejou e se organizou e sempre sonhou. Porque não era o meu sonho, não era o sonho da Sami, não era o sonho do Nick, eu acredito que era o sonho de todo mundo que está dentro do Dama, e principalmente o pessoal da gestão e os coordenadores, que eu queria agradecer, que se doaram imensamente, que nos últimos meses viveram pela Marketing Week. E eu vivi pela Marketing Week e foi muito bom viver pela Marketing Week. Eu espero que vocês tenham gostado do evento tanto quanto a gente gostou e tenham se apaixonado por ele tanto quanto a gente se apaixonou no ano passado. Obrigada por terem mergulhado nessa experiência. Foi um grande prazer contar com todos vocês. Eu espero que vocês estejam nas próximas edições. E é isso. Pode vir aqui, professor, falar um pouquinho. Meu coração está deveras batendo muito. Bom, para resumir, fazer esses eventos não é fácil. Tem que ter uma paciência do inferno. Parabenizo a todos vocês. Lidar com a burocracia interna de instituição pública é pior que o inferno. Então, de novo, parabenizo. Do ponto de vista das apresentações hoje de manhã, eu realmente gostei. Primeiro estão falando, a primeira falou de vidro. Cara, sai desse negócio de vender Danoninho, pelo amor de Deus. Essa segunda foi muito bacana. Esporte é sempre um mercado bom. Característica de esporte, como o apresentador falar, é emoção pura. Eu sou palmeirense também. Mas eu lembro quando o Corinthians ficou 25 anos sem ganhar um título. E a turma continuava corintiana. Pô, olha o nosso colega. Ok, estão ganhando. Gera mercado. Para entender bem o que é esporte, eu vou para o físico, depois eu vou para o digital. Olhem o Barcelona. Como ele falou, ganhar título não é o mais importante, mas ter um bom desempenho é importante. Aí o Barcelona, o que tem? Tem um jogo de futebol e vários outros negócios, como vender roupa, espaço em mídia e assim por diante. Esporte digital, o que a ministra falou, é uma débil mental, uma estúpida, burra do cacete. Desculpa, mas é mesmo, pô. É esporte, sim, por definição, mas o mais importante, gera mercado, gera muito dinheiro. É uma atividade possível para vocês. Então, o que eu gostei muito hoje, saiu do lugar comum de vender Danoninho, pipoca, para coisa séria, que é esporte e vidro. E, de novo, não, mas vocês viram a diversificação de vidro, cara. E, de novo, parabenizo ao pessoal do Dama, que, olha, tem que ter paciência para lidar com burocracia pública, viu, cara? Parabéns a vocês e a todo mundo. Eu acho que esse sonho jamais seria possível se a gente não tivesse o nosso diretor de Relações Públicas. Eu acho que você precisa vir aqui. Eu não sabia disso. Surpresa! Eu sou lindo, mas eu sou muito grato a todos os meus amigos e colegas e assessores e veteranos e um monte de gente que me ajudou a fazer contato com... Assim, foram 19 palestrantes que a gente entrou em contato. Foi uma tristeza muito grande ter que cancelar ontem à noite, mas o que a gente construiu vai continuar acontecendo no ano que vem. Então, quem está aí no primeiro ano, aproveitem essa oportunidade para construir coisas concretas na faculdade, porque... Eu espero que isso aqui vire uma experiência para mim, para vocês e para quem organizou, para a gente poder falar ela em diversos lugares. Não porque dizem que quando a gente vai para entrevista, a gente não tem como a gente dar uma aula, né? Você não vai sentar lá e falar o que o Lupe te ensinou. Você vai sentar lá e vai falar suas experiências concretas. Então, quem viveu, aproveite muito e fale disso. Espero que vocês tenham aprendido coisas relevantes. Quem fala assim, pô, não dei tudo que eu dei de mim, vem ano que vem e faz melhor que eu, por favor. Assim, e eu fico muito feliz também por ter visto esse auditório aqui do jeito que ele foi, todos os dias da semana. E foi uma alegria fazer isso com o meu departamento, com minha CO e com a minha chapa. Muito obrigado por toda a ajuda, viu, gente? Ano que vem? Até ano que vem, gente. Não, ano que vem não. Tem 2 palestras à noite ainda. Vocês podem vir Quem à quiser noite. vir, pode vir da noite. Quem não vier, até ano que vem. Até ano que vem.